Olá, bem-vindos a mais um ReinoCast e hoje nós estamos aqui com o Léo Lima. E aí, galera, tudo bem? Também estamos aqui com o Bruno Oliveira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? E o nosso convidado especial de hoje, pastor da Igreja Meta, João Eudes. Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? Alegria estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Gente, nós vamos começar então conhecendo um pouquinho mais do nosso convidado especial. Eu vou pedir ao João que se apresente um pouco mais, apresente a sua família, a sua igreja, um pouquinho da sua história, para a gente conhecê-lo um pouquinho mais e já a gente entra aí nos temas que nós vamos discutir hoje, né? Vai ser um bate-papo muito legal. Nós estamos falando nesses dias aqui no nosso podcast sobre igreja, sobre Jesus, sobre o Cristo, sobre o futuro da igreja. Estamos falando de muitos assuntos. E vamos ver como desenrola o papo hoje. Vamos deixar fluir assim, bem natural, como nós sempre temos feito, né? E vai ser muito bom. Então, João, fique à vontade aí para você se apresentar um pouco mais do seu trabalho, da sua história, para a gente te conhecer um pouco mais e também para o nosso público aqui te conhecer um pouco mais. Então, eu sou o pastor João, aqui da Igreja Meta, em Balneário Camboriú. Moro aqui em Balneário desde 2018, né? Vim morar aqui. Foi uma situação muito engraçada, porque... eu falava que de todos os lugares que eu pensava em morar, o único lugar que eu não queria morar era Balneário Camboriú. Por quê? Balneário, poxa, eu moro aqui hoje, é uma ótima cidade, né? Inclusive, hoje eu falo que é a melhor cidade que eu já morei no Brasil. Já morei em 12 cidades, em 5 estados, e eu amo morar aqui hoje. Mas porque eu conhecia Balneário como a cidade de festas e coisas que algumas pessoas também conhecem. E eu vim passar umas férias aqui com a família da hoje minha esposa, que era minha namorada nessa época, a Rebeca. E nesse tempo que a gente passou aqui, a gente conheceu alguns amigos. Na verdade, eu tinha alguns amigos de Balneário. E nessa época eu tinha acabado de terminar a faculdade. Eu tinha estudei em São Paulo durante 4 anos. Nesse tempo também foi onde eu fui mais preparado assim, ministerialmente. E eu tava meio naquela transição, né? Aquelas fases de transição que a gente vive na nossa vida. E nesse tempo eu comecei a questionar, né, o chamado de Deus na minha vida. E quando eu cheguei nesse lugar, logo que a gente estava aqui, a gente começou a receber palavras, né, sobre Balneário. Minha esposa começou a receber muitas palavras. E eu relutei muito. Mas logo depois de um tempo a gente veio morar aqui. No começo na verdade eu vim morar em Balneário com a pretensão de passar apenas um mês. E tô aqui até hoje, né? Vai fazer aí, já fez 4 anos. Legal. E nesse tempo o Senhor falou, né, com a gente sobre a Meta, que hoje a Meta é uma igreja focada em jovens, sabe? Logo que eu cheguei aqui em Balneário eu comecei a sentir do Senhor, né, a necessidade de procurar uma igreja local, e eu comecei a ir a algumas igrejas, e logo depois eu senti do Senhor essa direção. Na verdade, a gente veio para cá e a gente passou um tempo aqui com o objetivo principal de se preparar para missões, né? Então, eu e minha esposa queríamos ir para missões de maneira oficial. A gente já estava envolvido com isso. A família da minha esposa é envolvida com missões há 20 anos. E a gente estava querendo isso para a nossa vida. E a gente passou um tempo aqui, ajudamos, né, ali no início da Escola Celeiro Missões, ajudamos a implementar a escola aqui com o Felipe, que é o líder do Celeiro. E logo depois disso, nós fomos para o sertão, para uma viagem missionária. Lá o nosso coração foi capturado. Uau! E a gente quis ficar lá. O sertão parece apaixonante. O sertão é demais, assim, sabe? E eu já morei, né, bastante tempo no Nordeste. E então eu falei, cara, eu acho que o Senhor tá me chamando para isso aqui. E a gente visitou alguns povos. Um desses povos era o povo cigano. E a gente ficou muito apaixonado pelo trabalho. A minha esposa até tem uma descendência cigana, de espanhol. E a gente falou, cara, acho que Deus tá chamando a gente para isso. E a gente recebeu informalmente assim, um convite ali para estar ajudando, estar à frente daquele trabalho. A gente voltou muito convite da gente voltar para Balneário e fechar o ciclo aqui para ir para lá. E nesse meio tempo a gente teve um sonho. Minha esposa teve um sonho. E nesse sonho ela estava sentada na praia em Balneário com outras meninas. E o Senhor falava, volta para Balneário e começa a igreja. Uau!
E aí confirmou as palavras que eu já tinha recebido, eu estava tentando guardar. E a gente começou a igreja. E quando a gente começou a igreja, eu fiquei muito... Eu tenho 27 anos. Então, jovem demais. Muito jovem. então eu fiquei muito assim, nessa época, imagina, 4 anos atrás, eu tive meus 23, 24 anos, e eu fiquei, Deus, não acredito que você está me chamando para isso agora. Pensei que ela ia lá para os 30. Que lindo. Eu amo os ministérios quando eles começam assim, a frutificar tão jovens assim, né? Tem um exemplo lá em BH do Pedro Daniel, da Boas Novas Church. E você falou da descendência cigana aí da sua esposa. Pouca gente sabe, mas lá em Americana, a Comunidade da Fé, o pastor Mirko, o Felipe Levac, a Carol, família, é uma família de ciganos, né? Só a mãe que não, porque o pastor Mirko acabou casando com uma não cigana, e aí mesmo que expulsaram ele da tribo lá, mas já receberam ele de volta. E é uma família de ciganos, muito legal. E que bom que o seu ministério frutificou tão novo assim. E aí, como que foi esse início aí, tão jovem e já assumindo essa responsabilidade de pastorear uma igreja? Pastor, foi e ainda continua sendo desafiador, né? Porque logo de início, assim, como eu falei, estava passando por umas fases de transição na minha vida. Né? Eu vim morar aqui em 2018, 2017 eu elejo o pior ano da minha vida. Tive depressão, burnout, perdi 16 quilos, tinha desistido do meu ministério, de todas as coisas, então eu estava tentando fugir um pouco disso. Que isso. Já soltei 3 uau aqui, só nesse começo. História de vida muito forte. É legal como Deus mata a gente primeiro. Eu tava querendo... Cara, na verdade, quando eu falo que quando eu vim para Balneário, eu tava na minha fase bem amargo, azedo, fugindo um pouco até de igreja, de ministério, porque eu não acreditava mais que isso era para minha vida, assim, sabe? E quando o Senhor trouxe isso de volta e foi despertando a gente... Você chegou a acreditar que não era mais para você? Não. Eu cheguei numa fase que eu falava, será que Deus ainda pode me usar? Né? Será que daquele jeito que eu tava e tudo mais? Mesmo com essa idade, com 20, 23? Sim. Eu acreditava assim, eu acho que a gente, uma das piores coisas que a gente permite acontecer, ainda mais hoje que eu lido com muitos jovens, a gente se deixa ser enganado por mentiras, né? Então, o jovem, ele às vezes... E eu vejo isso dentro do contexto como a gente mora em Balneário Camboriú. Explica mais, ser enganado por mentiras. Principalmente as mentiras que nós criamos para nós mesmos. Uma falsa realidade? Falsas realidades. Mentiras até mesmo que a gente... mentiras de Satanás na nossa vida, né? Então, eu percebo que a gente... de dizer que você não vai dar conta, que você não é capaz, não é para você... Você não é capaz, não é para você. Você começa a se questionar se aquilo que a sua vida com Deus é verdadeira, se tudo aquilo que você já viveu a respeito das promessas do Senhor realmente é para você. Você veio de uma outra experiência ministerial antes de ser um pastor. Isso, antes de ser pastor, eu sempre fui de igrejas, né? Sempre fui... cresci em berço cristão, como a gente fala. Então, eu fui a vida inteira envolvido em coisas ministeriais. Mas você acha que esse seu período de descrença no seu próprio ministério, no seu chamado, ou de dúvida, ou de transição, como você está chamando, tem alguma ligação com a experiência anterior, ou isso é algo realmente que aconteceu dentro de você e não tem nada a ver com a experiência? Eu percebo que tem a ver com todas as experiências que eu passei na minha vida em relação à igreja. Porque eu brinco, né, que hoje, enquanto pastor, é um milagre eu querer, né, e aceitar isso do Senhor, porque assim, desde criança, eu percebo que foi onde eu tentei a minha área mais atacada. Tem uma história que eu lembro de quando eu era criança, eu lembro que eu fiz um aniversário 6, 7 anos, e naquela época eu ganhei um presente que era muito bom para aquela época. Hoje já tá bom, imagina naquela época. Ganhei R$100 de presente, eu lembro até hoje. 2 notas de 50. R$100, né? R$100 quando você tinha 7 anos. R$100 com 7 anos. Aquela época, o Kinder Ovo a R$1. Com 8 anos, eu acho que eu tive a primeira festa de aniversário que eu tenho memória, ok? E eu tenho até a foto desse dia, teve um bolo grande ali, aqueles guaranazinho mineiro, pequenininho, cara, isso pra mim já era... Se eu tivesse ganhado R$100, eu já ficava... Cara, eu ganhei R$100 do patrão da minha mãe, e aí naquele dia minha mãe me chamou pra conversar e ela me ensinou a primeira vez sobre dízimo. Uau! E aí ela me explicou toda aquela questão e falou... Já entrou no dízimo com 7. Ela falou, R$10. Aí eu lembro que o pastor da igreja que a gente, né, estava naquela época, frequentava, ele foi na nossa casa para um almoço, um jantar,
E naquele dia eu entreguei na mão dele. No outro dia, aquele pastor, ele simplesmente sumiu com a amante dele, largou a igreja, largou a cidade. Poxa, meu Deus! Do primeiro dia! No meu primeiro dia. Experiência. E como Deus revela. E eu lembro que, e isso a gente acha, às vezes é uma criança, né, 7 anos de idade, mas eu lembro que esse foi o mesmo pastor que não quis me batizar com aquela idade. Que ele falava que eu era muito imaturo ainda para ter 7 anos e querer me batizar. Você já queria se batizar com 7 anos de idade? E aí, a partir dessa experiência, eu lembro que todos os finais de semana, minha mãe ia pra igreja e do lado da igreja tinha uma barbearia e eu ia cortar o cabelo. E eu falava até com o cara, deixa um pouquinho alto que semana que vem eu volto de novo. Pra me fugir da igreja. Então, eu passei uma fase na minha vida também de estar mudando de cidade em cidade, de conhecer muita igreja. Cara, eu já participei de todas as denominações que você imaginar. Seja pentecostal, neopentecostal, reformado, tudo que você imaginar. Até nos tradicionais? Tudo. Então, todos nesses lugares, assim, eu tive experiências ruins, até pela idade, eu acho que a gente tem um problema. Mas tem muitas experiências boas também, né? Também, mas a gente tem Mas as ruins marcam mais. Mas é porque a gente tem um grande problema, e hoje, como eu lido com jovem, eu percebo isso. A gente tem um probleminha que eu falo que é desde o Éden, que a gente tem de transferir a culpa pro outro, né? Ok. Então, eu naquele momento, na minha imaturidade, de fé e tudo mais, eu sempre estava transferindo a minha culpa. E até que um dia eu cheguei e percebi que antes, isso é até uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando que está ferido com a igreja, e foi uma pergunta que o Senhor fez para mim. Quantas vezes a igreja já se feriu com você? Quantas vezes você fez algo contra a igreja? E eu percebi que eu fazia muito mais. Então, foi nesse processo que o Senhor começou a curar meu coração. Ok. Pode falar de novo isso aí, porque eu acho que isso é importantíssimo. A gente sempre olha pelo lado do que a igreja faz para nos ferir. Mas a gente nunca conta o que a gente fez para ferir a igreja. Exatamente. Né? Porque hoje nós somos uma igreja, aqui em Balneário, uma igreja pequena, né? Uma igreja jovem. Hoje a gente tem uma igreja de 50 membros. O membro mais velho da nossa igreja tem 30 anos. Uau. Depois sou eu, de 27. Temos uma criança na nossa igreja, que é minha filha, a Lua. Tá com quantos anos sua filha? Ela tem 2 anos agora. E agora tá chegando os bebês. Agora tá na fase que a igreja tá casando e os bebês estão chegando. Legal. Mas é algo que eu converso com muitos jovens, né? E a maioria dos jovens vem muito ferido para a igreja. Mas uma coisa que eu converso muito é que a igreja é família. A igreja é uma comunidade e é um corpo, né? Então, muitas vezes a gente acha que aquele corpo está nos ferindo. Mas a gente não olha e percebe o quanto nós ferimos aquele corpo. Com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas transgressões, né? Com a nossa falta de comprometimento. Então, eu gosto de dizer que eu não tenho um testemunho de vida de, eu era ex isso, ex aquilo. Eu gosto de falar que eu era desculpa até a expressão, mas um ex-crente safado. Sabe? Porque era um crente que ia na igreja, mas que é o que a gente brinca, né? O crente Raimundo. Tem muito crente safado por aí. Só não vai falar que a maioria deles são músicos, né? Mas, Bruno, eu acho que assim, dos crentes safados, 90% tá na música. Aí, 90% tá na música e 90%... Brincadeira, gente, e 90% brincadeira. é baterista. Eu ia falar dos bateristas. 90% tá na música. Eu ouvi sempre isso. E 50% é baterista e 50% é tecladista. Eu sempre ouvi isso. Eu ia perguntar, e qual foi a parte da sua vida que você entrou na música? Eu ia falar... Mas, assim, graças a Deus, apesar de tudo isso, eu comecei a ter experiências com o Senhor muito cedo. Né? Experiências com o Espírito Santo. Então, eu lembro que a minha primeira memória que eu tenho de vida é eu dentro de uma igreja. E é uma coisa interessante, eu estar plantando uma igreja de Balneário, e eu nunca tive essa percepção, porque a minha mãe, ela é uma mulher muito de Deus. Sabe? Minha mãe é uma tia do coque. É uma tia do coque moderna que eu falo, Sim. sabe? Mas é aquela mãe que... Sua mãe é jovem? Não, a minha mãe tem agora 61. 61. E minha mãe é aquela mulher que liga, sabe, no meio da madrugada. Sim. E fala, o Senhor mandou te dizer. Meus amigos morrem de medo de receber uma ligação da minha mãe. A tua mãe era daquela que quando você chegava pra dormir, ela botava na sua cabeça... A minha mãe, pra você ter ideia... Sua mãe fazia isso com você, Bruno? Minha mãe, meu pai... Eu lembro de toda a Eu faço com o Lorenzo. E quando eu abri o olho assim, minha mãe tava... Eu lembro de toda a minha infância, de acordar até no ensino médio, assim, enquanto eu morei com meus pais até os 19, eu lembro que eu acordava pela manhã e eu tava, assim, com aquele cheiro de mirra.
E aquele azeite escorrendo na testa todos os dias. A minha mãe, assim, até hoje, se você for na minha casa, a minha mãe, ela acorda todos os dias, às 3 horas da manhã para orar e ler a Bíblia. Então, e é interessante que todas as cidades, a gente se mudou muito de cidade por causa dela, do trabalho dela. Ela é laticinista e todos os lugares que ela ia, ela procurava uma igreja que ela pudesse ajudar de fato. Porque ela sabia que ela era uma pessoa que financeiramente era bem. Então, a gente sempre foi para igrejas, tipo assim, em garagem. E ela chegava na igreja e falava, a gente precisa fazer isso. E ela ajudava. Então, hoje, assim, eu percebo que eu tô dando continuidade um pouco naquilo que a minha mãe começou a fazer lá atrás mesmo, que não de forma, talvez, tão intencional. E é muito interessante. Coisa boa. Você disse que com 7 anos já tinha vontade de batizar. Cara, eu lembro o dia que eu falei em línguas pela primeira vez. Eu tinha 9 anos de idade. Também tinha 9. Eu me recordo desse dia como se fosse hoje. Eu já tinha 15 anos já. Foi muito marcante. Para mim foi marcante muito também. Marcante. Foi num culto especial da igreja, né? Tínhamos convidados de fora, visitantes, né? E a gente saiu para a salinha das crianças e quando a gente voltou ali para o ambiente de culto, a presença de Deus era um negócio tão grande que as crianças todas foram ali batizadas com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Né? Foi um negócio assim muito poderoso. Mas você com 7 anos já tinha o desejo de batizar. Eu também tive o desejo de batizar muito cedo e só pude batizar depois porque não me batizaram no momento em que eu desejei, que eu quis mesmo. Eu tive que esperar muitos anos. Você hoje como pastor, como você vai lidar com isso? Olha, igual eu falei, Você né? tem uma filha de 2 anos já, daqui a pouco ela tem 7, aí tá querendo batizar também, e aí como que você vai fazer? Hoje a gente, né, até dentro da nossa igreja, a gente trabalha muito sobre os sacramentos, né, tanto do batismo quanto da ceia. Eu vejo que, assim, nós temos pessoas na nossa igreja que se batizaram muito cedo e chega numa certa idade que fala, eu talvez não tinha todo aquele entendimento e tudo mais. E às vezes tem que... E aí, água de novo? Tem gente que quer até se batizar de novo. E a gente, às vezes, tem que passar por um processo de... Calma, você já se batizou, cara. Sabe? Uhum. Eu acho que eu não vejo, assim, uma problemática muito grande para isso. Até porque eu olho para essa experiência que eu tive e eu fiquei tão traumatizado que depois dessa idade eu realmente me desviei por muito tempo. Eu me batizei e eu já tinha 17, 18 anos. Então, 10 anos depois. Então, essas experiências, né, eu acho que poderia ser mais positivas nesse sentido. Mas eu acho que tem muito a ver com a igreja, com a consolidação. Quando a gente fala de uma criança de 7 anos, a gente não pode também ausentar a responsabilidade dos pais naquilo, né? Então, eu acho que também meus pais também, durante muito tempo, eles passaram por esses processos de entender quem eles são em Deus. E apesar da minha mãe ser essa mulher muito de Deus, essa não era a realidade do meu pai. Hoje, graças a Deus, ele já é um homem, né, convertido. Mas a gente teve um grande processo dentro da nossa casa, assim, também, sabe? Eu acho que essa questão de batismo, ela pode ser, às vezes, até um pouco mística. De os crentes chegarem a certa idade, eu batizei muito cedo, quero batizar de novo. Ou batiza mais tarde, passa um tempo, eu quero fazer uma renovação, né? A galera fala bastante. Eu acho que isso é um pouco místico, sabe? Essa questão de parar assim, eu acho que eu devia fazer de novo, porque eu não tinha entendimento. Porque às vezes a gente espera que algo mágico aconteça quando a gente se batiza. Tipo assim, batizei, mudou minha vida, eu tô tendo um relacionamento melhor com Deus, enfim. E na verdade não é assim, né? É a questão da crença, do que você carrega dentro de você. Você acha que você acha disso, Bruno? Não é mais um pouco dessa questão de falta de instrução sobre o que é realmente o batismo, né? Porque eu lembro que na época que a gente batizava também, batizei perto dos meus 12 para 13 anos, porque eu já tocava... Normalmente as igrejas batizam as crianças nessa idade, 12 a 13. Isso, eles deixaram eu batizar com 12 anos, porque eu já tocava bateria. Eu não poderia tocar bateria na igreja se eu não fosse batizado. Tinha essa regra? Sim, tinha isso. Antigamente tinha muita essa regra. Tinha isso. Não poderia tocar se eu não fosse batizado. Então aí... Mas você já era dizimista? Porque também nas igrejas tem a regra que você não pode tocar se não for dizimista. É verdade. Verdade. Então, e aí... Aí o cara tá com 12 tocando bateria, não é batizado, não é dizimista, mas tira ele. Não, Aí eu me batizei porque eu queria tocar bateria. Tipo assim, se você me perguntasse por que eu me batizei na época... Pra tocar bateria, não entendi nada de Jesus ainda, mas quer tocar bateria. Não sabia nada. E o que acontecia muito nessa época era que quando você batizava, a ideia é que você sairia... Claro, você sairia um novo homem, mas... a ideia de que todos é que você talvez sairia mais santo dali, não pecaria mais. Então, um passe de mágica. Tipo, o pastor te mergulha, quando você volta, só falta tocar aquela musiquinha, sabe? Você sai dali realmente
um íntegro. Uai, gente, e não é isso, não? Mas, tipo assim, você sai da água e, tipo, você continua o mesmo cara, tendo as mesmas dificuldades, tendo as mesmas dores, sendo o mesmo cara falho. E, tipo, o que mudou realmente foi sua consciência, mas eu acho que isso faltou instruir a gente. Mas eu creio que a dificuldade de instrução da igreja nesse ponto aí é porque a igreja entende o batismo como um ponto de chegada, poxa. Não entende como um ponto de partida. Uau. Assim Sim. como também a conversão, a salvação, né? Quando a pessoa aceita Jesus, parece que ela chegou em algum lugar. E não que ela está iniciando uma nova jornada. Eu penso que uma vez que a pessoa entende quem é Jesus e resolve confessar Jesus como Senhor e crer nele, como a Bíblia instrui, né, que Deus o ressuscitou dos mortos, crê em Jesus ressuscitado dos mortos como Senhor de sua vida, eu penso que isso aí é um ponto de partida. E a igreja, por muitos anos, na minha percepção, entendeu isso aí como um ponto de chegada. Exato. Eu também tenho uma opinião sobre essa questão do batismo de crianças. Bora. Qual é a minha opinião sobre isso, tá? A minha opinião sobre isso é que a ideia do batismo é que seja de arrependimento. Então, primeiro, a criança precisa ser capaz de reconhecer erros. Uhum. E eu não acho que isso está atrelado a 10 anos, ou 12 anos, ou 11 anos, ou 7 anos, né? Ou seja, a psicologia tradicionalmente afirma que a criança precisa ter pelo menos 7 anos para ter consciência de erro, ok? E a igreja afirma isso com 12. A igreja entende que com 12 ou 13 a criança já tem essa consciência. Mas vivemos uma experiência na Igreja Batista no Mato Grosso de uma menina que não pôde ser batizada com 11 anos e engravidou com 12. Nossa. Entende? Então foi uma experiência. Por que ela não podia batizar se ela podia Sim. fazer sexo? Mas foi uma coisa assim, claro, Foi uma exceção? é uma exceção e extremo Extremo. também, né? Uhum. Mas aconteceu, entende? Então eu creio que se a igreja tivesse batizado ela, acompanhado ela, consolidado ela, talvez ela não teria sido mãe solteira tão jovem, ok? Tão jovem nada, tão criança, né? Criança. Isso é criança. Então eu penso que a partir do momento que a criança tem essa capacidade de entender o certo e o errado e que ela erra e que ela pode já se arrepender dos seus erros, ela já pode fazer isso. E você sabe muito bem, principalmente quem tem mais de um filho, que as crianças desenvolvem em momentos diferentes, né? Cada pessoa é única. Sim. Então tem criança de 7 anos que é totalmente inocente, tem criança de 5 que, irmão, que Sim. de inocente já não Ixi. tem mais nada. Você é louco? Entende? Então, eu penso que vai de criança para criança, de caso para caso, mas entendo que na Bíblia há uma visão antiga até, vem da patrística, né? Sim. Dos pais da igreja, a ideia de que a inocência do ser humano está ligada aos seus dentes. Sim, você comentou comigo. Né? E quando você começa a trocar a dentição, isso seria o início da perda dessa dentição. E há também uma crença popular de que quando nascem os dentes cisos, eles são chamados de dentes do juízo. Ou seja, não resta inocência em você, você já pode ser completamente julgado por todos os seus atos, né? Então nós temos... E também o juízo de Deus sempre está, quase sempre está ligado com essa questão do ranger de dentes, né? E Jesus, segundo a profecia, morreu com todos os dentes brancos de leite. Ele não trocou dentição porque morreu inocente. Né? Então, quando o texto vai profetizar lá em Gênesis acerca da morte de Jesus, ou seja, é um texto profético, né? Aí temos que entrar um pouquinho na teologia para entender se Jesus morreu, ou se a história de Jesus é profecia historicizada ou se a história relembrada, mas lá tem uma profecia que diz da sua morte, dos seus olhos vermelhos, da sua capa revestida em sangue de uva, e vai falar dos seus dentes brancos de leite. Então, a priori, os seus dentes brancos de leite. Então, qual que é a ideia que eu tenho? Que quando a criança já começou a trocar os dentes, ou quando ela começou a perder a inocência, né? Se ela tiver o desejo de batizar, eu já batizaria. Claro que eu analiso caso a caso, sim, mas eu, como ministro, já batizaria. Entende? E você, João, depois de viver essa experiência, como que você lida hoje na meta? Mas você vai começar a viver isso agora, né? Que você falou que agora que está nascendo as crianças, vai começar, ou se você ganhar, né, as crianças. Como que você vai lidar com isso aí? Sabe, uma coisa que eu penso é que... Eu gosto muito de pensar, né? Eu sei que a gente tem que... acho que o batismo em si, como a gente estava falando, falta uma certa instrução no geral. Ou nós temos igrejas que
simplesmente batiza todo mundo. A pessoa fala, é um mergulho que eu falo, não é o batismo, a pessoa está dando um mergulho. Sim. Ou isso se torna também, às vezes, uma coisa muito, igual a gente está falando, ela tem que fazer isso, aquilo, e as pessoas também dificultam ao máximo as pessoas de se batizarem. Né? Então, eu acho que é necessário um equilíbrio. E como acho que hoje, né, dentro da nossa igreja, a gente tem essa oportunidade de ser uma igreja pequena e entender caso a caso, né? Então, a gente tem pessoas que chegam, até mesmo jovens, né, que querem se batizar e a gente vai sentar, a pessoa tem objetivos com o batismo que não deveriam ter, motivações erradas no batismo, como a gente estava falando. E aí a pessoa precisa passar por esse processo. Que tipo de motivação errada você já presenciou, descobriu ou ouviu? Por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer muitas coisas hoje só para postar numa rede social, né? Para falar... Só para ganhar um like. Batizar para ganhar like é forte. Muita gente. Muita gente. Cara, muita gente. Cara, quantas pessoas, né, viajam, por exemplo, eu vejo às vezes na rede social, viajam para Israel e se batizam no Jordão pela terceira, quarta, quinta vez, ou se batizam lá a primeira vez. Aí lá vale, né? Porque lá é Jordão. Outra água. E se batizam ali e depois continuam tendo um estilo de vida como estava levando antes. E a gente também sabe da importância do batismo como até mesmo um divisor de águas na vida de um verdadeiro cristão. Então, eu olho para situações como essa, que eu sei que a gente vai ter no futuro, eu acho que é importante essa análise caso a caso, entender, né, de fato, se a pessoa tem a consciência daquilo que ela está fazendo naquele momento. Como também vejo uma importância enorme de ter esse entendimento com a ceia. Com a Santa Ceia. Eu também vejo muita gente, né? Tem pessoas, às vezes, que... Vai comer pão. Vai comer pão, vai comer pão. Na nossa igreja, pelo menos, nós temos uma direção para que as pessoas que participam da Santa Ceia ali sejam as pessoas batizadas também. Porque muita gente, às vezes, está ali... Aonde que mudou isso, hein, João? De que qualquer pessoa pode ceiar? Porque, assim, eu cresci... aprendendo, entendendo e vivendo a experiência na igreja de que a ceia é para os batizados, né? Exato. Onde que mudou isso? E hoje em dia, se a gente fala isso, às vezes o pessoal fica bravo, né? Não, eu entendo a ceia como, assim, aí também, falando teologicamente, da maneira que estudei, eu entendo a ceia como um direito pós-batismo. E entendo que tradicionalmente a igreja latino-americana ensina que primeiro você deve batizar, depois ceiar, porque a ceia é uma aliança com Deus. Sim. E Deus não faz aliança com alguém que não passou pelas águas, pelo menos não na perspectiva do texto bíblico. Sempre ele passa pelas águas e vai mostrar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, 2, 3 e 4, por exemplo, que o batismo do povo de Israel, ao sair do Egito, foi no Mar Vermelho, cruzando as águas do Mar Vermelho. O texto vai afirmar que foi batismo. E também os que nascem no meio do deserto, eles tinham que subir num cume de uma montanha e Deus descia uma nuvem sobre eles e batizava eles na nuvem. Então, diz que eles foram batizados tanto no mar como na nuvem. E, imediatamente depois de cruzar o mar, eles comeram uma comida espiritual e beberam uma bebida espiritual, que eu entendo comida espiritual e bebida espiritual como ceia. Claro que não tinha esse nome, porque esse nome vai acontecer só na Nova Aliança. Mas também na Nova Aliança, Jesus não cria nada. Ele está pegando o que já existia e ele está estabelecendo uma nova aliança sobre os preceitos que já existiam. Tanto que ele não cria novos preceitos, ele apenas, na visão que eu tenho, ele aperfeiçoa os princípios que já existiam, os preceitos que já existiam do velho pacto. Ele não traz uma nova doutrina, vamos dizer assim. Sim. E ele mesmo disse, eu não vim trazer uma nova doutrina, porque quem cria uma nova doutrina busca a sua própria glória. Então, eu venho falar aquilo que vi e ouvi do meu Pai. Então, eu entendo que Jesus não cria uma nova doutrina, aperfeiçoa o que já existe e estabelece uma nova aliança. E, desde essa velha aliança, é necessário passar pelas águas para ter uma aliança com Deus. Entendo que a igreja latino-americana ensina assim. Você vai na igreja europeia, na Europa também é assim. Mas entendo que nós temos o evangelho brasileiro. Entende? Que é o sim, é a igreja evangélica brasileira. Ela é diferente das outros evangélicos do mundo. O próprio evangelho. E como é normal, os anglicanos têm... Você vai na Inglaterra, você vê que os anglicanos têm sua forma de ser cristão. Entende? Você vê os ortodoxos russos, têm as formas deles de ser cristão. O católico romano tem a forma deles de ser cristão. Os protestantes têm muitas formas, porque os protestantes se ramificaram em muitas igrejas. Exato.
Então, inclusive, nós, na Reino, somos uma igreja independente, o João também é uma igreja independente, não está ligado a denominações, você está ligado a alguma denominações. Então, há muitas formas de ser protestante e tem um jeito evangélico de ser brasileiro. Então, a igreja evangélica brasileira é uma igreja diferente das outras igrejas evangélicas pelo mundo, ok? E, diga-se de passagem, nós não somos maioria, mas nós temos a nossa forma de ver. Eu fui numa igreja outro dia que os caras pegavam o pão da ceia, colocavam dentro do carro, molhavam assim. Eu estou te falando. Sim. E é uma igreja renomada, poxa. Era muito comum. É uma igreja conhecida. Era muito eles comum. Molhavam o pão da ceia assim, João, ô Bruno. E sabe, igual que você fazia com a bolacha Mabel no café? Entendeu? E comia, poxa. Entendeu? Eu falei, que coisa é essa? Então, onde que você acha que começou, João? Aí já te passo a palavra, Bruno. Onde você acha que começou essa questão de não se valorizar esse rito? Eu acho que a gente tem um grande problema que começa principalmente na falta de instrução mesmo, sabe? Eu acho que não só na falta de instrução do ensino, de pessoas ensinando isso, porque a gente tem um monte de gente que, igual você falou, né? Em toda a escritura, quando você vai estudar teologia, você vai se deparar com isso. Só que a gente tem... o que eu percebo é que tem poucas pessoas a fim de estudar também, né? Tipo assim, muita gente às vezes erra. Ou eu prefiro, às vezes, até pensar, ou algumas pessoas têm um certo, acho que mau caratismo mesmo, ou é a falta de estudo, né? E eu acho que a gente tem um problema nesse sentido, é que hoje em dia as pessoas, às vezes, estão mais preocupadas em fazer igreja para agradar as pessoas do que fazer para Jesus. Eu acho que isso é forte. Alguém andou falando alguma coisa para ele. Não, eles fazem o culto para as pessoas, não é mais para Jesus, né? Então, eu já escutei algumas pessoas falando de ser, como que a gente pode... a ceia é para todos, né? O corpo de Jesus é para todo mundo. E não é bem assim, né? Então, a gente tem que aprender... Para todo mundo que é membro desse corpo, né? Exatamente. Porque quem não é membro do corpo está fora do corpo e assim de simples. E eu acho que até tem que existir essa preocupação, porque a própria palavra vai dizer, né? Que se a pessoa come daquilo ali de forma errada, né, ela está falando contra ela mesma, né? Então, eu acho que falta um pouco disso, tanto da instrução, mas eu também acho que a gente chegou no momento como igreja que as pessoas só querem abraçar a gente. Mas o texto é claro, o que come sem discernir o corpo será culpado do corpo e do sangue. Bruno, desculpa, eu te interrompi. Não, eu só aí queria fazer uma adenda ali, que você falava que molhava o vinho, que era muito comum também nas outras igrejas. Era suco de uva, né? Mas assim, o cara punha igual bolacha Mabel no café. Era comum também, quando acabava de servir a ceia, quando acabava o culto, as crianças pegar ali e ir comendo não. Sim, era muito comum também de acontecer. Era comum na sua igreja. Ô, Léo, na sua não era, Léo? É verdade. Não, você não era... Sim, tô falando a realidade Fala aqui. isso pra mim não, gente, eu passo mal. Quadrangular. Falando a verdade, sim. Acontece, sim. Você era quadrangular, Léo? Antigamente, sim, cresci na quadrangular. E era assim, não, mas eu fui muito igreja quadrangular em Belo Horizonte pregar e preguei muitas vezes em culto de ceia, eu nunca vi isso. Eu acho que isso era algo particular da igreja que você... Não, mas acontecia... Eu não acho que a maioria das igrejas fazem isso, mas acontece. Não, mas acontecia de um pai estar participando da ceia, cortar o pedaço do pão, dar para a criança. Acontece, da criança tomar o restinho do cálice. Sim. E aí, o que você acha disso? Bem, eu até chegar na Reino, até ver muito sobre... Não tinha esse entendimento. Então, assim, você acaba ligando muito isso com a inocência... O fato também de antes de você ceiar, de você ser mais santo do que o outro, e o fato da criança ser tão inocente que ela possa tomar à vontade, talvez isso role na igreja, por isso que talvez ninguém ligue. Mas quando você aprende ou entende um pouco mais e acaba sabendo de que você precisa participar da ceia, para você fazer parte, não é porque você é mais santo que você precisa tomar, então muda a sua perspectiva sobre isso, né? Então, eu até antes não entendia nada sobre isso. Hoje quando na Reino, por exemplo, o Vitor nem participa, ele quer comer alguma coisa, eu falo, em casa a gente dá comida para você, e você come a sua comida, quando você entender o que você está fazendo, aí... Eu, como pastor, João, valorizo muito esses dois ritos aí. O do batismo e o da ceia. A ceia mais até. O batismo, eu dou sempre uma explicação, mas não dificulto que as pessoas cheguem às águas, porque, ao meu ver, nas escrituras, o que ela precisa para ser batizada é crer. Okay? Mas é óbvio que aqueles que creem, no contexto da igreja primitiva, eram poderosamente instruídos, né? Porque havia ali uma capacidade de instrução notória, né?
Aliás, Era. Paulo e Barnabé é levantado ao ministério no meio de profetas e mestres. Então, você vê uma notória capacidade de instrução da igreja no primeiro século, segundo século ali, e no decorrer, para você ler, pessoas que escreveram no século XIV, século XV, século XVI, livros que hoje a gente tem dificuldade de ler, entendeu? No século XXI, entende? O pensamento cristão sempre foi muito complexo, profundo, né? Eu costumo até dizer que quem fala mal da Bíblia, né, fica muito mal na fita, fica feio, porque é quase que ignorância total e completa você não olhar para um livro tão complexo, profundo, cultural, né, como a Bíblia, e não achar um livro incrível, entendeu? Ou seja, ateu acha incrível, né? Pessoas de outras religiões acham incrível a Bíblia. O livro mais vendido do mundo, né? É um livro incrível. Se você não tiver fé nenhuma, ainda assim é um livro incrível. Então eu dou muito valor a esses dois ritos. Como pastor, procuro dar muito valor aos dois ritos e penso que se a gente não cuidar, os nossos filhos não farão. Uhum. Entende? Porque cada vez eu vejo uma desvalorização muito grande desses ritos, que para mim são cruciais na vida da igreja. Comer e beber de Cristo, se alimentar de Cristo, isso é um ato simbólico, mas para mim todos os símbolos servem para comunicar algo. E quando nós lemos aqui, é porque nós conseguimos identificar letras que são símbolos, que formam palavras, que formam frases. Se você mudar o símbolo de lugar, não lê a mesma coisa. Uhum. Então eu penso que você não tem que mexer nos símbolos da fé. Eles são símbolos importantes para comunicar coisas importantes, para que tenhamos respostas importantes. Então, eu penso dessa maneira. Eu cuido muito disso, mesmo como sendo uma igreja independente. Mas vejo que a cada dia se valoriza menos esses ritos. Cada dia que passa, a gente vê menos cuidado com os ritos. Eu acho também que, ao passar dos anos, a igreja, o povo, a massa, ele transferiu a responsabilidade de aprender ou de ensinar para o pastor ou para o mestre. Sim, verdade. Sim. Aí você fica alienado, mas eu não preciso estudar, não preciso ter entendimento. Quem tem que ter entendimento é o mestre ou o pastor. O pastor tem que saber. Porque o senhor falou ali antes que todos eram mestres, né, grandes mestres, estudiosos, e que no início, na igreja primitiva, era assim. E por que hoje a gente vê ao contrário? Hoje é um pastor que tem um entendimento e para, 500 membros que nem estudam, não abrem a Bíblia, não tem entendimento sobre a ceia, sobre o batismo. Então, acho que isso foi, né, transferindo essa responsabilidade de aprender ou de ensinar para o líder da igreja. O que vocês pensam sobre isso? Eu concordo. Isso é muito real, né? As pessoas, elas transferem, né, tanto ao modo de instruir, de aprender sobre a Bíblia para os líderes, né? Como se as pessoas quisessem novamente, às vezes, um mediador. Sim. Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas. Só que a gente tem que combater isso mesmo, né? De forma bem severa. Porque lá na nossa igreja a gente... Quando eu comecei a Meta, né, por ser jovem e tudo mais, eu queria ser aquela ideia de igreja que eu falava assim, cara, eu quero uma igreja para jovens, focado nos jovens nesse instante, ao povo que Deus tá me confiando e me direcionando, né? Quero os skatistas dessa cidade, o surfista, o cara que tá indo na balada e às vezes não vai se conectar com a igreja. Essa era a minha vontade, continua sendo a minha vontade. Eu falava, Deus, eu quero os loucos dessa cidade, jovens loucos. Que assim como eu fui um dia, quando estava longe dos caminhos de Deus, quero alcançar esses caras agora. E aí a gente às vezes acha que a gente tem que abrir mão de coisas para isso. E uma coisa que a gente vai perceber é que a gente não precisa de abrir mão. Que as pessoas estão sedentas pela verdade. Então hoje, né, eu até brinco, a Meta, né, tem essa cara, às vezes a galera que nos acompanha é jovem, tatuado, ou acompanha nas redes sociais. Né, a gente tem uns temas bem uns nomes diferentes, imagens eu diferentes. Amo, acho incrível. Só que a gente é uma igreja que a gente leva a palavra de Deus muito a sério. Né? Então, todo membro da nossa igreja, ele passa por um processo de membresia, na qual ele vai aprender sobre a confissão de fé da nossa igreja. Né? E uma das coisas que vai ter nessa confissão de fé é sobre os sacramentos do batismo e da ceia. Então, tem várias pessoas que saem de uma aula de batismo e ceia, que é com o Lucas da nossa igreja, ele ama sacramentos, e fala assim, cara, eu nunca entendi isso. Eu estou na igreja há muito tempo, eu acho que eu tenho até que, como eu falei no início, eu acho que eu tenho até que me batizar de novo, porque eu não tinha esse entendimento. E aí a gente tem que fazer esse processo também de explicação e entendimento. Mas eu vejo que as pessoas,
a gente vive num tempo igual século XXI, a igreja ela tá cada vez mais se modernizando, e eu acho isso muito importante, mas a gente Está evoluindo muito. mas a gente não pode perder o que é a igreja, a essência da igreja. Não a palavra remover de os Deus. marcos antigos, né? Exato. Não podemos fazer isso, né? Exato. A gente As pode- coisas velhas que passaram, as antigas não. As É, antigas a são gente- mais preciosas a cada ano. A gente tem que entender que Deus não muda, né? A gente muda os tempos, os métodos de fazer as coisas, mas Deus não muda a maneira de agir, os princípios, as coisas. Sim. Eu fiquei curioso aqui, João. Você disse que nasceu com o propósito de ganhar os jovens loucos também, como você foi um dia, os baladeiros, como eu também fui um dia, só o Bruno que não, porque o Bruno cresceu dentro da igreja de pai do chicote ali. Meu Deus. Do Giraia. Ó, deixa eu te falar. Então, eu também fui, né? Passei tempo longe da igreja e crente desviado é um problema, porque o pessoal dizia que se eu morresse fosse pro inferno, o diabo ia embora. Entendeu? E acredito que é assim, sempre a gente quer ganhar essas pessoas. Você se propôs, nasceu com essa proposta de alcançar essas pessoas. Tem sido difícil? Cara, é um desafio, né, pra gente, porque quem já viveu a realidade sabe que, e eu percebo, né, quanto mais o tempo vai passando, hoje eu né, converso com pessoas assim, até são mais novas, né, 18, 17 anos, e você vai vendo que cada vez mais cedo eles estão tendo contatos Sim. com as coisas que eu falei, cara, eu demorei para viver essa realidade, apesar de ter vivido em alguns sentidos, né? Mas, por exemplo, sendo muito sincero, quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú e comecei a conversar com os jovens da cidade, antes eu falava, cara, eu falava aquela frase de Paulo, né? Eu sou o maior dos pecadores. Quando eu cheguei aqui, comecei a conversar com os jovens aqui, eu falei, eu não sou o maior dos pecadores, não, cara. Pensei que o meu nível era alto, Não, o pessoal aqui Aqui em Balneário o pessoal supera. Aqui o pessoal tá de parabéns aqui. a galera não brinca, não. E porque eu acho que, assim, apesar de nós vivermos numa cidade que tem muitas coisas positivas, ao mesmo tempo, a gente precisa encarar muita coisa também e ver o lado espiritual da coisa, ver o que está acontecendo. Então, eu percebo que eu gosto de vez em Mas quando... Balneário tem essa característica de uma cidade de balada desde a época dos anos 60, 70, né? tempo, muito Vem tempo. de muito tempo isso aí, né? Aquela Baturité que foi famoso aqui até, né? Muito famoso. Eu gosto de... Inclusive o prefeito aqui, se eu não me engano, o Fabrício, trabalhou lá no Baturité. Eu acredito que ele foi gerente, alguma coisa assim. E sei que ele ainda é um cara muito conhecido, né? É o prefeito, né? Então, mas eu acredito que trabalhando. Então, Balneário carrega essa ideia de uma cidade de balada há muito tempo, não é agora com a Green Valley, não. Já vem de muitos anos isso. Já é uma cidade que é muito conhecida por isso, né? E pela questão financeira, pelo uso aqui, As pessoas vêm para cá atrás de crescer financeiramente, você acha? Cara, eu acho que aqui, de vez em quando, eu falo que, pra mim, pra algumas pessoas, Balneário é a terra do Peter Pan. Porque... Gostei. Terra do nunca. Os jovens vêm pra cá, acham que aqui vai ganhar verdade, dinheiro, verdade. Vai viver um lifestyle de ficar com gente baladeira. bonita, Sim. usar droga sintética à vontade e vai viver nas rave e aí vive nessa terra do nunca, né? O Nathanael falou que quando ele mudou de São Paulo para Florianópolis, ele falou assim, tô na Amsterdã brasileira. Eu acho que eles têm essa percepção com o Balneário também hoje, né? Pode Sim, ser. tem muito jovem que você vai ver que muitos jovens aqui da cidade estão fugindo de alto, né? Estão fugindo da família, estão fugindo da Sim. cidade anterior, estão fugindo de um... Isso eu não estou falando só do jovem cristão, não. Muito do não cristão também fugindo de compromissos. Tanto é que eu falo que Balneário, apesar de ser uma cidade financeiramente bem desenvolvida, é uma cidade com muita oportunidade. Por quê? Porque poucos jovens querem trabalhar. Quer mesmo acontecer, Quer dar o fazer, né? sangue. Então, quando aparece... Eu acho que eles vêm pra cá pensando nisso mesmo, terra do Peter Pan mesmo, que vai cair no colo. Não, chega aqui, vai conhecer alguém rico, vai viver... Bruno, fala um pouquinho isso, mais próximo do fã. microfone. Acho que vão chegar aqui e vão conhecer alguém rico que vai viver andando na lancha todo dia. E, né, vão ser o amigo do Neymar lá. João, mas sempre tem anda. muitas pessoas, tem muitos jovens na balada, ok? Que carregam uma semente do evangelho. Sim, muito. Mas é muitos, né? Sim. Filho de pastor, Que com força. que ações você como meta... Quais as ações? Qual que é a estratégia? Como que vocês
Se é que tem, né? Ou se vocês deixam isso de forma muito orgânica também, porque vocês me parecem ser uma igreja muito orgânica, pelo que eu vejo através das redes sociais e do pouco contato que eu tenho com vocês como igreja. Mas que ações vocês tomam para alcançar esses jovens na balada, esses jovens que estão na noite, esses que são loucos, né, que estão aí usando drogas sintéticas e tudo, mas que carregam uma semente do evangelho? Porque eu sei que uma vez eu estava na balada, né? Isso muitos anos atrás, eu estou com 44 anos, então estou falando de... Faz um tempinho, então, hein? Estou te falando aí de muitos anos atrás, né? Mais de 30 anos aí, quase. Eu tinha essa minha adolescência, quando eu fui sair da casa do meu tio, fui morar com a minha mãe, aí eu conheci em um ano tudo que eu não conheci nos outros 13, 14 anos. Então, assim, estou te falando de 20 e poucos anos, aí 25, 26 anos, 27 anos atrás. Quando você olha para isso, é como hoje. Eu tinha uma semente do evangelho e estava numa balada. O garçom que estava lá servindo essa balada, não era uma balada... É uma balada especial que estava acontecendo. Eles fizeram uma festa. E o garçom falou para mim, você não é daqui. Você não é desse lugar. Falou, Deus mandou te falar que você não é daqui. Volta para Jesus. E assim, no meio da balada, o cara foi servir uma bebida e soltou essa na minha cabeça. Ou seja... Eu tinha uma semente do evangelho, sempre respeitei, sempre que meus amigos iam fazer piada, eu nunca deixava, porque eu sempre tive respeito por essa fé, porque essa semente estava dentro de mim. E acredito que muitos desses jovens que hoje estão usando drogas sintéticas, estão nas baladas, estão perdidos. Outro dia eu parei para abastecer num posto, tinha um menino que não sabia, irmão, onde ele estava, né? Outro dia eu fui na farmácia comprar, o rapaz pediu água na farmácia, a moça do caixa ficou super preocupada. Eu acho que o cara estava lá em Bagdá, sei lá, entendeu? O cara viajou legal. E você vê pela roupa, pela aparência, que não é uma pessoa largada, não cuidada. Sem instrução também. Sem instrução. É uma pessoa bonito, bem vestido, jovem, aparentemente instruído, mas estava, mano, muito louco. Entende? E eu sei que muitos deles têm uma semente. Como que vocês fazem? O que vocês estão fazendo? Quais são as ações que vocês têm para alcançar esses jovens, já que vocês nasceram para esse tipo de jovem, para alcançar esse tipo de jovem? Assim, eu vejo que, como você falou, né, os jovens da nossa cidade, eles não são jovens que não conhecem a palavra de Deus. Né? Eles não são jovens, por exemplo, em sua maioria, não são jovens que assim, nunca ouvi falar de Jesus. Não, a gente tem se você for pegar, e cada jovem que a gente recebe na nossa igreja ou vai conversar, já foram de uma igreja, ou já escutaram do evangelho, ou quantos líderes eu já fui líder de célula, já participei de igreja tal. Então você vai ver que esses jovens, eles realmente são jovens que estão vivendo esse contexto desviado dos caminhos do Senhor, mas com sementes ali. Então, a primeira coisa que a gente busca é olhar primeiro para dentro da nossa igreja, né? E falar assim, olha, nós precisamos ser jovens, né? Eu tenho 27 anos, sou casado, tenho uma filha, sou pastor de uma igreja, a gente tem vários outros jovens na igreja. A primeira coisa é viver o evangelho a sério, né? Viver uma vida, ser testemunha desse evangelho. Porque não adianta a gente querer alcançar a gente, depois essas pessoas estão dentro da nossa igreja e falam, o pessoal nem leva o evangelho tão a sério assim, então deixa eu voltar para a minha vida de antes. Ok. O jovem é radical, né, João? É o 880, né? Então, ou eles estão no mundo ou estão com Deus, né? Exatamente. Então, assim, vamos viver a sério. Tanto é que a nossa igreja, ela tem culto só no sábado à noite. Por quê? Porque o cara vai ter que escolher, ou ele vai pra balada ou ele vai pra igreja. Né? Então, uau! Hoje a gente só tem culto... Não dá pra ir no sábado na balada, no domingo na igreja. Não dá. Vai na balada no sábado, domingo vai pedir. Eu já eliminei essa possibilidade. Então, o que acontece? A nossa igreja é focada nisso. Então, a gente foca muito na palavra de Deus, no discipulado. E você não pretende fazer culto no domingo? Não. É uma coisa que a gente não tem assim, pretensão fazer culto no domingo. A gente faz o culto, a gente tem uma reunião na quarta-feira, que é um estudo. Na quinta-feira nós temos sala de oração, que é hoje. E no sábado a gente tem o nosso culto à noite. Domingo a gente apoia muito os jovens a passar tempo com a família, né, a descansar. E a galera também sempre está reunida, né, para fazer alguma coisa junto, ir para a praia.
domingo, agora tá até, né, essa época de frio, o pessoal evita um pouco, mas a gente tem o domingo, vira o dia oficial do vôlei na praia, do beach tênis, então acaba tendo legal. esse convívio como igreja e também com a família, né? A gente acha Que muito legal. importante isso. Muito, muito diferente. Hein? Disruptiva a Sim, ideia. sim. Total. Então, o que acontece? E aí, a primeira coisa que eu acho que eu sou particularmente, eu sou um cara que amo os dons do Espírito Santo, né? Então, eu falo que a presença de Deus. Então, a gente zela muito por isso na nossa igreja. Então, eu falo que... Eu amo ver os caras tatuados com os cabelos diferentes, sabe? Assim, tchá, sabe? Todo na unção, falando em línguas. Eu gosto dessas coisas. Na nossa igreja, então, é assim, é assim. Então, a gente tem uma igreja, cara, é diferente. Você chega na nossa igreja, você vai ver cabelo rosa, cabelo verde, tatuado, umas roupas diferentes. A galera até fala, cara, isso é muito diferente. Mas é porque a gente tem esse público, a gente quer alcançar esse público. E quando o cara chega ali, no primeiro acorde de louvor, a presença de Deus invade aquele lugar, o cara que tava na droga tá ali chorando, ajoelhado, o culto tem que ser muito forte. Mas não só isso, porque não para ali, né? Então a nossa igreja é muito focada no discipulado, né? Muito focada no discipulado mesmo, um a um. E agora, a partir desse mês, a gente foi e fez, como falei, a gente fez uma escola agora, chamava MetaSeed, que era uma escola focada na nossa igreja, focada em missões e evangelismo, para preparar as pessoas da nossa igreja, né? E agora a gente voltou de viagens missionárias para ter Vocês foram quantos nessa viagem, João? A gente tava em mais ou menos 30 pessoas. Uau, que Foi legal. quase a tua igreja. Quase a igreja inteira. Essa igreja tem 50, você foi em 30. Exatamente. Que Então massa. essa Isso foi é a outra ideia. coisa, o engajamento da meta é bem grande, Bem né? grande. A gente tem poucas pessoas, mas essas pessoas elas são muito Engajadas. engajadas. Mas Comprometidas. aí tem uma estratégia. Você perguntou que se a gente tinha uma estratégia. A estratégia é que é muito interessante que hoje a gente tem mais da metade da nossa igreja, ou metade da nossa igreja hoje não é de Balneário Camboriú. Veio para cá por causa da meta. Então, essa foi uma visão que Deus me Isso deu. é um fenômeno que está acontecendo na Reino também. Sim. Tem vindo gente de muitas cidades morar em Balneário só para congregar com a gente lá. Exato. Porque, assim, eu tive no início eu tive um problema. A gente começou a fazer igreja, e aí, às vezes, eu trazia uma direção, trazia uma visão, ou falava a visão que eu tinha, e pouca gente entendia. Por quê? Pouca gente abraçava isso. Não era nem a questão de abraçar. As pessoas tentavam abraçar, mas elas não compreendiam o que eu estava falando. Por quê? Porque a gente que mora aqui no Sul, a gente percebe que, às vezes, o Sul é muito desconectado do que está acontecendo lá em cima, no Sudeste, em São Paulo, Brasília. Você veio de São Paulo para cá, não foi? Eu vim de São Paulo para cá. Então, cara, você tá num contexto que ali as coisas estão acontecendo. E quando eu chegava aqui, às vezes eu falava o nome de um pregador que eu gostava, de uma música, e o pessoal, o quê? Que música? Sim. Que pregador é esse? Eu falava, caraca, o que tá acontecendo? O que esses jovens, de que eles estão se alimentando? E aí eu comecei a ter uma estratégia, que a gente começou a fazer uma escola, que é uma escola ministerial, que é o Meta Insight também, e as pessoas passam aqui 4, 5 meses, e a maioria foi ficando, porque eu já tinha conexão com outras pessoas através da internet, né? A internet, ela é muito boa para isso, Uau. Ui. entendeu? Não, pode. E aí, assim, muito disso, eu tô falando de algo que aconteceu muito durante a pandemia, né? Então, a nossa igreja, na verdade, esse é o primeiro ano... Muito parecido com o que está Sim, acontecendo muito com a parecido. gente. Esse é o primeiro ano da nossa igreja que tá tendo culto todos os finais de semana, né? Porque em 2019 a gente começou no meio, Você nasceu primeiro que a gente nasceu bem no meio da pandemia mesmo. a gente começou em junho de 2019, 5 pessoas. E aí a gente começou a se reunir, e aí de repente eu tinha uma direção para essas pessoas. Ó, não vamos ter Instagram, não vamos ter rede social, e não vamos convidar pessoas. Vamos deixar a igreja formar em nós primeiro. E basicamente daquelas pessoas não tá ninguém ali hoje, a não ser eu e minha esposa. E as pessoas... Você atribui isso a quê? Cara, eu acho que... Isso é uma coisa importante de você falar. Eu acho que, assim, muita gente bate no seu ombro e fala assim, vamos lá, vamos começar uma igreja. Mas poucas pessoas têm noção do que é uma igreja. Vamos pegar junto. Do que é... Mas você já estava preparado para isso? Você já tinha essa consciência de que essas pessoas poderiam não estar daqui 2 anos, 3 anos? Eu sempre tive uma noção por ter sempre vivido nesse contexto, assim, de igreja, né? E... Você veio lá do TEL, não é? Do Dunamis? Então, eu fiquei um tempo... Eu fui um tempo da Monte Sião, ainda a igreja não era Zion. E aí eu fiquei um tempo no Dunamis também. E aí... Você acha que é daí que vem essa sua conexão, essa afinidade com os jovens, ou você já tinha isso?
Cara, eu sempre gostei disso, assim, sabe? Porque antes eu era de uma igreja batista, em Brem, lá em Juiz de Fora, na minha cidade. E lá eu sempre já fui mais... você é de Juiz de Fora? Sou de Juiz de Fora. Nós temos aqui um filmmaker e uma fotógrafa, que é o Caio, que ele mudou de Juiz de Fora pra cá pra estar com a gente também. A gente tem uma galera de Juiz de Fora lá na igreja. Então, assim, eu sempre fui mais conectado com jovens, né? E eu me converti jovem, então eu acho que sempre existiu essa conexão. E, assim, nesse tempo que eu estive em São Paulo, eu liderei, né, os Dunamis Pockets, que é nas universidades, então, né... Você era o líder? Eu fui um líder durante um tempo do movimento ali e também, né, do Eu acho Pockets do Mackenzie. eu acho esse movimento incrível, incrível. Então, assim, Você vai fazer isso de novo? Cara, então, aí... Com outro formato? Eu hoje, assim, eu olho e eu não tenho mais a chama de ir pra dentro da universidade e fazer coisas assim, sabe? Até porque eu hoje tô muito focado na igreja, né? E é muito trabalhoso. O Pocket é a parte da igreja? O Pocket, o que acontece? Ele é um movimento, né? Ele é um braço dentro da universidade do movimento Dunamis, né? Como hoje tem vários, né? Por exemplo, a ABU... Né? Na época que eu estava na faculdade, tinha o Alfa e Ômega, o próprio Bola de Neve tinha também. Então, hoje a gente tem várias igrejas, movimentos... Trabalhando dentro das universidades. FAIRE universitário, né? Então, tem muita gente fazendo coisas dentro das universidades. Às vezes, a gente acaba sabendo mais de um do que de outros, né? Pelos expoentes ali, mas tem muita gente fazendo coisa, né? Eu lembro que tive uma época que eu conheci um pessoal que fazia o intervalo para Jesus, né? Na universidade lá em Belo Horizonte. Então... eu sempre gostei, sabe? Esse é o meu público. Tanto é que eu acabei de voltar de uma viagem missionária agora. Cara, eu amo fazer viagens missionárias. Eu já faço há muito tempo, já fui em vários países. Só que toda vez que eu tô no campo mesmo, assim, eu olho e falo, cara, meu povo que Deus me deu, minha missão é o jovem, é o cara perdido, é o louco. Faz 2 meses que nós iniciamos na Bolívia. Nós iniciamos 2 meses. A Reni nasceu lá em Santa Cruz da Serra, na Bolívia. Inclusive, o Bruno, ontem fez uma viagem missionária, uma missão missionária. Foi uma missão dada, missão cumprida. Ele foi levar todo o equipamento de som até Presidente Prudente. Aí tem lá um casal de amigos que são meus alunos, rapaz até médico, né? Recebeu até o... Sim, nossa, uma história... Ele estudou em Santa Cruz e recebeu já autorização para praticar medicina no Brasil, sem precisar... um monte de processos burocráticos. Ele tem uma história muito, muito, muito grande, mas ele vivia esse processo de morar lá, fazer faculdade lá, os pais morar lá, e tá com o seu documento todo preso e todo enrolado, e começou a fazer a mentoria com o pastor, e aí o pastor profetizou na vida dele, e aí aconteceu uma loucura na vida do cara. Saiu os documentos, cara. Muitos brasileiros vai pra lá, né? Cara, e assim... Foi a primeira viagem que eu fiz, missionário. E ele contou... Santa Cruz da Serra? E ele contou uma história pra nós, assim, a gente chegou lá, era 5h30 da tarde, 4h20 da tarde, a advogada mandou o documento pra ele. Nossa. Assim... E a gente entregou o som pra ele, o equipamento de som, e ele vai levar até Corumbá. E de Corumbá ele tem uma empresa lá de amigos que são... da Bolívia, que vai levar até Santa Cruz da Serra todo equipamento de som. Da igreja que acabou de nascer lá não tem equipamento de som, então a gente enviou o equipamento de som. Nós fizemos os cases, né, Bruno? Sim. Fizemos as cases direitinho. Todo equipamento, assim, de primeira. Todo equipamento bem moderno, bem legal, a gente enviou tudo para lá, para nascer a igreja lá. A gente gosta também e dessas viagens missionárias, assim. Mas eu ainda não fiz, e foi até uma ideia boa, não fiz ainda uma viagem com a igreja, mas uma hora vamos fazer. Isso é legal. O que a gente viveu parecido agora, um pouco disso, foi ter ido para o México, né? O pastor enviou 4 pessoas da nossa igreja para o México, para a gente ver Para Mosaic, conhece a Mosaic? Sim. Igreja Mosaic e tal, ela tem uma igreja no México lá também. Então a gente viveu um pouco disso, de viver num outro país totalmente diferente, né? E uma das coisas que a gente mais sentiu diferença nisso, e você falou que os jovens daqui da nossa cidade conhecem a Jesus e tal. Você também falou que a um certo ponto você foi marcado e um garçom falou isso para você. Agora, tem muito jovem na balada que carrega a semente do evangelho. Sim, exato. Agora, um país diferente igual o México é uma realidade totalmente diferente, cara. Parece o Brasil nos anos 70. Cara, totalmente diferente. Tipo assim... Em questão do evangelho, né? Em questão de evangelho, assim, lá tem que ter muita realmente estratégia. Sim. Porque a igreja evangélica mesmo que tem lá é mais a questão tradicional mesmo. Sim. Então o povo não quer saber disso, mano. Os pais latinos aqui são... Tipo, lá tem uma cultura bem mais indígena, então eles não querem saber disso.
Então, para você entrar, você tem que ter uma sabedoria. Então, lá eles fazem um trabalho muito legal, sabe? De envolver as pessoas primeiro para um projeto cultural, para um lifestyle, para algo assim que introduza na vida. É um movimento, Um né? movimento, um movimento. Que trabalha na arte, na Sim. cultura, Eu de acho uma que forma geral. A forma, igual você tinha perguntado, né? Eu acho que essa é a forma de você ter uma estratégia. Tanto é que a gente diz, né, que a gente se propõe que a gente quer ser uma igreja biblicamente saudável, culturalmente relevante e buscando a presença de Deus. Então, por quê? Porque o cara vai ali e toma aquele impacto da presença de Deus no culto. Só que ele volta para a vida Sim. dele. Segunda-feira ele tá trabalhando, os amigos Exato. tá de novo, e aí vamos. E aí entra a questão da igreja abraçando o discipulado, a pessoa que pode tá junto. E não só isso, agora, como falei, né, a ideia agora, depois dessa escola que nós tivemos, é começar a ir para a porta da balada, é começar evangelizar, a gente vai começar a fazer evangelismo no shopping e coisas desse tipo que eu falei assim, cara, a gente teve essa experiência de ir lá no sertanejo, no povo do Pantanal, ver aquela realidade, despertar o jovem da nossa idade. Ontem a gente até teve um tempo da galera dando feedback, cara, o Senhor me despertou, eu sempre cresci aqui em Balneário, tive uma vida mais confortável, eu falei, e é possível a gente evangelizar aqui, lá no shopping, e não só fazer eventos assim. Eu acho que uma coisa muito importante é transformar isso no estilo de vida. Quantas vezes a gente passa no caixa do supermercado, vai no nosso barbeiro? Então, eu acho se uma igreja, é uma coisa que está marcando muito nosso coração na nossa igreja, olhar mesmo para a vida de Jesus, para os discípulos, e se perguntar, ontem essa frase, a gente está falando muito sobre ela, o que Jesus, né, pode fazer em Balneário Camboriú se 20 jovens apaixonados por Jesus resolver se posicionar? Meu Deus. Uma bomba. Entende? Jesus precisou de 12, sabe? E a gente fala os 20 ali para ser, sabe, essas pessoas. Então, eu acredito que se a gente tem um estilo de vida integral para isso, a gente às vezes nem precisa de tantas estratégias, sabe? Eu acho que a nossa vida, ela acaba atraindo pessoas. Cara, você não tem noção de quantas mensagens, quantas pessoas me procuram falando, cara, minha vida tá na depressão, minha vida tá na droga, minha vida tá na balada, eu preciso de ajuda. Só que a pessoa não consegue ver a luz lá no fim do túnel, né? Você falou de Jesus aí, né? Pelo que você fala, você dá muita importância para Jesus na vida da igreja, né? Qual é o lugar de Jesus na vida da igreja para você, João? Cara, eu acho que Jesus, ele é o cabeça da igreja, né? Então, a gente faz parte desse corpo. Eu lembro muito quando eu penso nisso, eu lembro de Apocalipse 22, né? Que ele fala que no fim dos tempos vai existir um alinhamento da igreja com o Espírito e vai clamar, vem, né? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente está fazendo tem esse foco em Cristo. Esse tempo é chegado, você acha? Cara, a gente, na nossa igreja, a gente gosta até, a gente frisa bastante esse lado escatológico, assim, sabe? E a gente crê muito nisso. A gente, até a nossa sala de oração é focada nesse clamor de Maranata, né? De acreditando que a volta de Jesus, ela é a qualquer momento, como a gente fala, mas é próxima. E para você, João, quem é Jesus? Cara, para mim, Jesus, ele realmente a motivação da minha vida, sabe? Eu acho que talvez é até um fator muito clichê nesse sentido, mas Jesus realmente eu lembro esses lados obscuros da minha vida e ver um Jesus que me tirou desse lugar, me salvou desse lugar. Então, não tem como não ver ele como esse salvador e como essa motivação mesmo, sabe? De todos os dias poder acordar e continuar fazendo. Esse ano mesmo, eu e minha esposa, a gente passou por uma perda, né, do nosso segundo bebê. E as pessoas, né, me perguntavam, né, cara, como que você consegue, como você tá tão rápido? Eu falo, cara, é o Senhor. Né? Se não for o Senhor nas nossas vidas, nos fortalecendo para isso, é impossível. Então, em que momento foi que vocês perderam o bebê? Em março desse ano. Mas ela estava com quantos meses? Ela tinha acabado de completar os 3 primeiros meses. A gente tinha feito 12 semanas e, se eu não me engano, 4 dias. E aí, dia 27 de março, a gente perdeu o bebê. E, assim, é aquele choque, né? Na nossa realidade, na nossa vida. E é nesses momentos, eu lembro que eu ainda estava lá no hospital e o Senhor me falou, né? Me lembrou da vida de Jó. Né? E ali naquele momento eu pude falar, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
E sabe, ele é essa pessoa que no final de todas as coisas, de todas as perdas e renúncias que a gente vive nesse mundo, nos aproximar mais de quem ele é, isso é suficiente, sabe? E as pessoas te perguntaram como você lidou com isso, porque eles entenderam que você lidou bem com a situação, não teve dúvida, não teve crise nenhuma aí diante de quem é Jesus para você e esse fato que ocorreu na sua vida, essa tragédia de perder um bebê que está ainda sendo formado? Eu creio que é por a gente às vezes, mesmo passando por esses baques da vida, a gente conseguir se manter de pé, sabe, focado nas coisas do Senhor, né, às vezes eu brinco até com os jovens da nossa igreja, às vezes tô meio passando mal, tem aniversário de alguém, preciso faltar no culto, e eu falo, cara, eu não gosto de faltar em culto, de jeito nenhum. Sabe, eu acho que acho que é um testemunho também, né? A gente responder de uma forma. Sim. Não que isso não dói, isso dói. Sim. Tanto é que... Mas tem coisas que o homem natural não entende, né? Não entende. E a gente, cara, eu sou muito sincero em relação a isso. Tem momentos da nossa vida que a gente sente aquela... Eu falo que é a raiva de Deus. E daqui a pouco você entende o que Deus está fazendo. E essa raiva sai, você entende que Ele te aproximou mais dele. Tanto é que eu tenho muito falado sobre isso. É muito fácil se amar um Deus que faz tudo para você. Uhum. Né? Mas eu tenho experimentado nessa temporada sobre o Deus que não faz. É o Deus que deixa você perder o seu filho. É o Deus que, às vezes, não provê a provisão financeira que você precisa. Sabe? E aí você fica assim, meu Deus, mas Deus não é aquele que faz tudo. Deus... Sim. E aí você experimenta de uma fé consolidada. Não é uma fé que depende de coisas. Mas é uma fé no Jesus, sabe? Continua adorando. Continua adorando, continua servindo, continua crendo da mesma forma. E eu, não da mesma forma, eu falo que até mais. Essa parte você dá um corte, hein? Eu falo que até mais, sabe? Eu creio que todas as coisas, elas cooperam para o bem mesmo, sabe? Por mais dura que ela seja. Cara, você fala... É muito bonito ver a sua fé, João, sendo expressada dessa maneira. Você conta essa história, você parece que está contando a minha história, porque eu passei também isso no passado, exatamente o mesmo esquema. A gente perdeu um bebê também com próximo de 3 meses, e para mim, assim, foi um baque, assim, também, porque eu tenho um filho já de 6 anos agora, e a gravidez da minha esposa, do primeiro filho, foi, tipo, natural, tipo, não teve nada, minha mulher nem enjoar, nem fazer nada. E nesse processo, cara, e a gente de construção da igreja, de se doar, de fazer tudo, e eu, nessa época ainda eu estava coordenando a equipe de louvor da igreja e tal, e você fala com tanta propriedade para as pessoas sobre Jesus, sobre um Deus, sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida, o cuidado de Jesus sobre a sua vida, só que quando essas coisas acontecem, eu creio que nem todos a gente não está preparado para isso. Só que a resposta que você dá diante dessa situação faz com que você cresça, né? A gente trabalha, o pastor sempre fala sobre isso, que Deus vem moldando a gente através disso, né? E aconteceu exatamente isso comigo. E a gente perdeu o bebê, passou todo um processo no final de semana. Domingo eu fui pro culto e falei, cara, obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem um cuidado na minha vida. Eu sei que isso eu não entendo hoje. Falei, não entendo de qualquer maneira. Não vou entender, talvez só na eternidade. Mas eu sei que é um cuidado do Senhor comigo. Sim. E foi exatamente como você falou. É muito fácil você crer no evangelho onde Deus te dá tudo, qualquer coisa de mão beijada. Exato. E não sofre, não passa por nada, sabe? Sim. Então, essa igreja, eu penso que esses são os crentes maduros que Deus está criando. E logo depois disso, ainda teve que viajar, né, Bruno? Exatamente. A gente perdeu o bebê e logo depois de dois meses e pouco, eu já estava indo para o México. Assim, foi algo muito maluco, assim, sabe? Tipo, os parentes não entendem, a família não entende. Mas quando você tem um propósito fixado e algo que Deus fala com você, mano, bora para cima e vamos viver, porque eu creio muito que Deus nos dá as ferramentas para poder ser luz na vida de outras pessoas. Você vai receber pessoas na sua igreja que vão passar por esse processo e você vai dizer, cara, eu sei o que aconteceu, Sim. Passei exatamente por isso e Deus vai estar contigo, Deus está guardando a sua vida. Eu creio que isso, Deus dá ferramentas para a gente, Jesus nos dá a ferramenta quando passa por isso, sabe? Então, testifica muito isso que você fala e
só estendendo um pouquinho, assim, eu vejo que a igreja passou por várias mudanças, assim, teve um movimento, assim, há alguns 20 anos atrás, onde nasceram várias igrejas aqui na nossa região. E agora eu creio que é um novo tempo onde Deus está fazendo isso, sabe? Tá nascendo outras igrejas com essa visão, assim, e a Reino nascendo, a Meta nascendo com essa visão e com essa mente mais moderna, vamos dizer assim, né? Não tão religiosa, algo mais focado. É um novo movimento. Você acha alguma coisa parecida com isso? O que você entende sobre isso? É importante falar menos religiosa, mas mais comprometida. Comprometida. Porque às vezes você fala menos religiosa, as pessoas pensam que uma igreja menos religiosa é uma igreja descompromissada. Uma com a igreja palavra, liberal, isso. com o evangelho, com a santidade, com o testemunho de Cristo. E eu vejo que, pelo contrário, né, as igrejas menos religiosas tendem a ser mais comprometidas, mais engajadas, tendem a levar mais a sério a palavra e também tendem a dar mais testemunho de Cristo, entende? Então, eu penso assim. Mas eu vejo uma coisa na Meta, e vejo no João aqui falando, né? Uhum. Quando eu digo na Meta aqui, é nesse momento que nós estamos aqui. E por acompanhar as redes sociais também, né? Inclusive, voltei a seguir a Meta agora, porque não sei por que não estava mais seguindo. Eu falei, uai, gente... A gente sofreu boicote por causa do nome. Será? Não, eles derrubaram a nossa página durante um tempão e a gente teve que entrar com vários por causa do metaverso. Será que é isso? Foi? Não sei, eu estava seguindo aqui, hoje não estou seguindo de novo agora. Mas eu estava seguindo. Mas meu Instagram também é uma folia, né? Tem 7 ou 8 pessoas que tem a 100 mexem no meu Instagram. Eu acho que eu sou o que menos mexo. Então, mas assim, eu vejo, me parece, você pode me corrigir, eu não vejo você apressado. Parece que você tem trabalhado para que as coisas sejam bem orgânicas. E nós vivemos num momento, ou a gente está vindo de um momento, que eu creio que está mudando, onde que parece que as pessoas buscam mais o resultado visível para o homem do que a essência daquilo que Deus está produzindo. E quando nós nascemos como reino lá, um dos nossos diferenciais nós vamos acelerar tudo, só não vamos acelerar os processos espirituais. Porque eu penso que os processos espirituais não podem ser acelerados. Vamos acelerar para fazer uma mesa, vamos acelerar para colocar o som no lugar, mas nós não vamos acelerar nenhum processo espiritual. E eu vejo, a percepção que tenho, me parece que você tampouco faz isso. E eu queria te perguntar se isso é consciente, se isso é porque é a maneira que o Espírito está agindo na igreja, ou se você tem realmente essa consciência de não acelerar, se você cuida disso. Uhum. Isso é um pouco... pensado mesmo, sabe, e proposital. Eu, assim, tive, de fato, na minha vida, 2 pastores, né? Durante o tempo que eu tive aqui em São Paulo, fui pastoreado, assim, essa parte mais da minha juventude, e agora eu sou pastoreado novamente. E o pastor Odair, lá de Manaus, ele é bom, né? É igual eu falo, é igual você estava falando. É uma igreja que a gente tenta ser menos religioso, mas ainda mais comprometido. Então, eu acho que, como a gente fala, tentar ser moderno, mas tem coisas que não muda. Você precisa ser pastoreado, você precisa ter gente que fala na tua vida, que puxa a tua orelha. E algo que eu aprendi, eu sou um cara, assim, bem visionário a respeito do futuro, mas não faz... Eu tenho 27 anos, né? Eu não tenho o objetivo de estourar, de ter uma igreja grande, de ser muito conhecido. Tem gente que tem muito essa fome, nesse desejo dessas coisas, e não é... porque parece que, até pouco tempo atrás, o pastor, ele não era bem sucedido se ele não tivesse uma igreja grande, né? Uhum. Você ia falar assim, eu sou pastor de 100 pessoas, como que isso fosse algo que o denegrisse como pastor, ou falasse contrário à sua capacidade de dizer... Por exemplo, eu falo com o maior orgulho que a gente tem 130 cadeiras e eu amo isso, e chamo o nosso estrutura lá de caixotinho. Porque quando eu levei minha esposa lá pela primeira vez, ela falou assim, é pequena. Eu falei, Deus falou pra gente começar pequeno. Ela falou, não precisa ser tão pequeno. Mas, rapaz, eu vou ter trabalho para largar o caixotinho, que eu só pegar daquele caixotinho lá, porque... Cara, é muito legal. E eu não me diminui em nada. Eu não sou menos pastor, porque a minha igreja só tem 130 cadeiras. Eu amo essa ideia. E acredito que para o futuro, João, nosso tempo está acabando ali, mas eu acredito que para o futuro, eu não vejo que as mega igrejas vão continuar
sabe, sendo a crista da onda. E não vejo também, não é o que eu vejo. É o meu telefone ou de alguém? É o meu, será, gente? Eu pus esse negócio no modo avião. Aqui, perdão. E não vejo também que o Brasil caminha para esse lado das mega igrejas igual aos Estados Unidos. Sim. Mas eu vejo pequenas comunidades mais comprometidas, que assumem mais a responsabilidade de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de testemunhar a Cristo. Né? Uhum. Porque muitas vezes a gente pensa que Jesus nos chamou para sermos discípulos, né? Mas ele nos chamou para sermos suas testemunhas. Uhum. O discipulado é apenas uma parte do processo para que eu me torne essa testemunha. E às vezes as pessoas ficam no discipulado ad eterno, né? Não acaba esse discipulado. Ele sempre está acontecendo, ele não muda de níveis, não muda de fase. Uhum. Você vai lá ver o cara depois de 10 anos, ele continua um crente infantilizado, um menino na fé, ele não cresceu, ele não avançou, entende? E eu penso que essas pequenas comunidades mais comprometidas, que tomam para si essa autorresponsabilidade de testemunhar de Cristo, de viver para Cristo e de pregar o Evangelho de Cristo e de ser uma igreja mais cristocêntrica, ok? Porque eu até preguei uma série de mensagens outro dia, e nessa série de mensagens, uma parte dela, o Senhor nos mostrou claramente no texto bíblico que a igreja de Corinto é uma igreja muito infantilizada. Paulo chama essa igreja de infantil, no capítulo 3, verso 1, porque é uma igreja que expressa mais o ministro do que o próprio Cristo. Né? Alguns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo. Então, a expressão da igreja não era Cristo. Então, nós estamos trabalhando para que na Reino a expressão da igreja seja Cristo e não a figura do ministro. Então, eu não tenho uma cadeira especial e se eu chegar atrasado é pro chão também, igual a todo mundo, porque se alguém teve fome para chegar antes de mim, essa pessoa vai ficar ali na frente e ninguém vai tirar ela de lá, sabe? E nós perdemos uma leva de pastores mais antigos, porque falar que a igreja só dava atenção para os jovens, não dava atenção para os mais velhos, virou um negócio esquisito, sabe? Assim, parece que eles competiam e chegavam para dar carteirada, que ele tirou os jovens da frente, eu dizia, aqui ninguém vai tirar não, porque se você não teve fome para chegar antes, você senta atrás, você senta no chão, você senta... Ah, mas eu sou pastor. Bem-vindo, entendeu? Então, mas... Bora trabalhar então, pastor. E estabelecemos a liderança pelo serviço, né? Porque Jesus disse que aquele que quiser ser alguma coisa, que seja aquele que sirva os demais. Então, se você realmente tem a pretensão de ser alguma coisa no Evangelho, sirva as outras pessoas. Nós nascemos com esse coração, a gente nasceu com esse coração assim, bem aberto, ao mesmo tempo muito comprometido. E nada por força, sabe? Eu sempre digo lá na Reino, você não faça nada aqui por obrigação, não viva ativismo ministerial aqui. Eu tive que tirar uma vez, o Bruno lembra dessa fase, tive que tirar o cara que trabalhava e mexia com a nossa mesa de som, e a esposa dele, ela era do telão, né? Da iluminação. Da iluminação e ele do áudio. Cara, eles viviam 24 horas dentro da igreja. Eu tive que tirar eles. Entende? Eu acho que eles nem entenderam bem, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é as pessoas entenderem. Sim. Eu tive que tirar, porque eles não estavam tendo vida. E eu precisava que eles vivessem. Uhum. E isso é algo que na Reino eu prezo muito, que as pessoas sirvam com muita intensidade, mas também vivam com muita intensidade. E tem aquelas pessoas que, como eu entendo que foram chamados para abrir mão de muita coisa da sua vida. Eu não entendo que isso é para todo mundo, mas eu entendo que algumas pessoas têm vocação e vão abrir mão de muitos momentos da sua vida, de muitas coisas que as outras pessoas não vão abrir, não devem abrir mão, porque elas precisam viver aquilo, mas nós fomos chamados para algo mais profundo, mais intenso. E aí sim, entende? E quando eu entendo que não, e mesmo esses eu não deixo cair em ativismo ministerial, entende? Sim. Então eu falei assim que para eles que a gente tem que ter tempo de família, tempo de qualidade. Eu falo para as ovelhas lá, vem aqui uma vez por mês, está ótimo. O resto você assiste pela internet, porque já é pequeno, não cabe mesmo o povo. Então, sabe, vai não viver essa loucura de ativismo e também não fazer nada por obrigação, ninguém é obrigado a nada. E eu vejo a alegria com que as pessoas servem na Reino, não é normal. E é por isso, porque ninguém é obrigado. Então a pessoa vai servir com consciência, com alegria, com desejo. E quando alguém fica meio assim, eu tiro das escalas, eu empurro pro canto. Não, mano, não é por obrigação. E talvez as pessoas não entendam isso hoje, né? Mas nós estamos construindo algo
muito lindo assim nessa questão do servir a Cristo. Porque as pessoas que servem realmente querem servir, entende? E a gente está sempre cuidando, sempre aparando, sempre alinhando, sempre para que realmente isso não seja feito por obrigação. Assim como os dízimos, as ofertas, sabe? Algo que, como eu venho da itinerância, né? E eu ministrei muitas igrejas e sempre tive muita facilidade para falar sobre as finanças na Bíblia, né? Sobre as ofertas, sobre os dízimos, sobre... Então, eu acho que quando a igreja nasceu, as pessoas devem ter pensado, né? O Bruno é um que pensou que o Bruno era do Mevan, entende? E lá no Mevan eles meio que pensavam isso de mim. Aí eu acho que eles devem pensar, vai ser uma oferta na hora que abrir o culto, uma oferta no meio do culto, uma oferta no final do culto. Cara, a gente é muito leve nessa área, a gente fala assim, de forma muito leve, muito simples, muito rápido. Eu sempre ensinei muito intensamente sobre essas coisas, mas na hora das pessoas fazerem, eu sempre deixei elas muito, muito leves, muito livres. Sempre. Isso foi uma característica sempre minha. Eu também sempre falei dessas coisas, sempre precisa falar de dinheiro, entende? Porque eu acho que são princípios bíblicos e isso não tem nada a ver com dinheiro. E isso é muito leve lá na Reino. E eu vejo que isso tem feito com que a igreja cresça de forma orgânica e no tempo dela, entende? E eu vejo que lá na meta vocês também não aceleram, sabe? E eu vejo também que você não está buscando provar nada para ninguém. E isso é legal demais. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre você não ter que provar nada para ninguém? É essa consciência que você tem? É isso que você tem no coração também? Não preciso provar nada para ninguém, eu vou fazer. Porque parece, cara, que você, se não tem uma... E os caras que eles fazem, eles pegam a igreja e esticam elas assim, ó, para parecer que tem mais cadeira, para poder falar, não, eu sou o pastor. Cara, eu não tenho isso no meu coração, sabe? Como que é isso para você? Eu tenho exatamente essa visão de não ter pressa, até porque eu fico falando com o pessoal, imagina se eu fosse um cara, pastor de 27 anos, com a igreja de 1.000 pessoas, um ministério super consolidado, eu ia fazer o quê o resto da minha vida? Né? Eu sou muito novo, eu falo, cara, tem gente que tem 30 anos e quer ser a crista da onda, cara. Você vai passar o resto dos 50 anos da tua vida fazendo o quê? Surfando no alto? Não. Então, o que eu falo é que não precisa ter pressa, é uma vida de construção. Hoje, nossa igreja é uma igreja pequena, a gente tem 50 membros da nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja, então, pequena, é uma igreja que a gente não tem nenhum espaço próprio, a gente aluga de outra igreja. A gente não é uma igreja financeiramente bem sucedida. A gente, poxa, cada mês é uma oração para conseguir pagar as contas. Porque, cara, é uma igreja de jovens, né? Então, a gente não tem coisas que muita gente está se matando para ter. Mas o que eu falo é que a gente tem uma ou outra, né? A gente tem a igreja, de fato. A gente tem... nós somos unidos ali àquilo que o Senhor quer de nós. E eu tenho essa visão, né, para o futuro, que aprendi muito naquele livro Igreja Sentada do Tim Keller, de essas megas igrejas para o futuro, talvez não é. Eu acredito que pequenas comunidades, né, fiéis ao Senhor, elas podem fazer grandes estragos, que eu falo no inferno. Então, esse tem sido nosso objetivo. Então, a gente tem sido intencional, não só na minha vida, né, eu sou intencional nisso não só na minha vida, mas com a vida das pessoas que a gente discipula, da nossa igreja, em dar um passo de cada vez aonde o Senhor está falando, construindo tijolo por tijolo, sem precisar de ter pressa, sem precisar de aceleração, sem precisar de seguidores, sem precisar de views, sem precisar, sabe, a gente não precisa de todas essas coisas, porque a gente sabe que, sendo muito sincero, o caminho para essas coisas é muito fácil. Né? Então, na nossa igreja, por exemplo, eu tenho meu irmão ele tem uma empresa de marketing. Então, se eu quisesse fazer qualquer coisa e botar na mão dele, as coisas, só que não é o que o Senhor está falando, não é aquilo que a gente tem no nosso coração. Então, a gente quer construir, né? E quer fazer uma coisa bem feita. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, né? Então, a gente quer fazer uma coisa bem feita, com as pessoas, no tempo que o Senhor confiou. E, então, esse é o nosso sonho, sabe? Eu falo... quando eu olho para o início da igreja primitiva, né, que quando Pedro se levanta ali em Atos 2, ele prega e 3.000 pessoas se convertem, a minha oração todos os dias tem sido para que isso não aconteça na meta. Porque, imagina, se 3.000 pessoas se convertem do dia para a noite, quem vai discipular essas pessoas? Eu sou pastor de 50 hoje, como que eu vou dar conta disso tudo? Então eu falo, Deus, espera. Eu sei que no tempo certo você vai fazer todas as coisas, mas deixa a gente formar essas pessoas, esses jovens, deixa a gente formar essas famílias. Né? O meu sonho
que hoje a gente é uma igreja jovem, mas eu quero que seja uma igreja de famílias bem estruturadas, que a gente formou elas, sabe? Ok. Então esse é o nosso sonho. Visão linda. Infelizmente chegamos ao fim do nosso ReinoCast. Deu nosso tempo. João, um prazer falar contigo. Brunão, prazer ter você aqui também no ReinoCast. Léo, Incrível. vocês são Muito massa. agregadores. Obrigado, João. Você é incrível, cara. Parabéns pela sua vida, sua igreja e por nos permitir conhecer um pouquinho mais de você e da Meta, viu? Uma honra ter você aqui. Volte quando quiser. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal, pelo convite, hein? Deus abençoe.